Olá, no programa de hoje, a saga dos primeiros cotistas nas universidades brasileiras. Ambientado no contexto do início dos anos 2000, um romance aborda preconceitos, lutas, exclusão e sonhos que embalam o protagonista em seu despertar racial e lança luz sobre desafios para a redução das desigualdades no país. Eu converso com o escritor e doutor em teoria literária Jefferson Tenório, autor do livro De Onde Eles Vêm, lançado pela Companhia das Letras. Bem-vindo, Jefferson. Prazer recebê-lo aqui no Mundo Político da TV Assembleia. Obrigado pelo convite. Jefferson, você é um escritor, professor e pesquisador experiente, de vasta produção e muito lembrado como autor do celebrado O Avesso da Pele, que aborda temas como racismo e violência policial e venceu o prêmio Jabuti. Como a sua trajetória pessoal, de escotista, e a vida de seus alunos influenciaram a escrita desse romance mais recente? Bom, o De Onde Eles Vêm é um romance que eu venho pensado antes do Avesso da Pele. Eu queria escrever a história de estudantes negros dentro da universidade, e porque eu percebi que as cotas foram uma revolução, silenciosa, e que promoveu muitas mudanças na sociedade, mudou a cara da universidade. E pensei que eu deveria escrever, colocar isso na ficção também, né? E para que a gente possa refletir sobre a complexidade que é tratar de temas raciais no Brasil e também do acesso da periferia e de pessoas negras a esse ambiente acadêmico. Esse termo revolução é forte, né? Quais elementos justificam a utilização dele dessa forma, para caracterizar todas essas transformações? Acho que quando a gente fala em revolução, eu penso em mudanças econômicas, de mentalidade, de validação de conhecimento, ou seja, é uma série de movimentos, né, que fazem com que eu enxergue a política de cotas como uma revolução silenciosa, e silenciosa porque ela não é alardeada, né, aos quatro cantos, todos os benefícios, né, que trouxe essa mudança. Então, se hoje, por exemplo, nós temos escritores negros sendo celebrados, né, sendo lidos, ganhando prêmio, traduções, é fruto também da política de cotas. Eu já ouvi, inclusive, relatos de colegas, professores universitários brancos sobre essa transformação também, né? O tanto que isso, digamos assim, né, rejuvenesceu, de certa forma, também o ensino universitário. Eu acho que oxigenou um pouco também o que significa conhecimento, validou saberes que antes não eram reconhecidos, né, como saberes. Então, me parece que há aí uma forma também de conhecer a sociedade sobre um outro ponto de vista que por muito tempo ficou silenciado. Pensando nas origens diversas, e peculiares dos estudantes cotistas, o que você mirou exatamente com a escolha do título do livro, De Onde Eles Vêm? Todo título ele tem que carregar algumas camadas de significação, né? E no De Onde Eles Vêm, eu procurei primeiro, numa primeira camada, trazer a origem desses cotistas, né? Ou seja, de onde vêm esses cotistas. Numa segunda camada você pode ter uma leitura sobre de onde vêm os professores das universidades, né? E talvez numa terceira camada, e aí mais profunda, aí seria uma camada mais filosófica, ou seja, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui, né? Tanto que eu tenho dito que é um romance existencialista de um jovem que começa a se pensar, né? Esse jovem é o Joaquim, né? E aí como que a história dele, o personagem principal, ajuda a entender a complexidade da identidade negra fora de lugares comuns. O De Onde Eles Vêm é um desdobramento também do que eu já vinha discutindo no Estela Sem Deus, meu segundo romance, e depois no Avesso da Pele, que é essa tomada de consciência de pessoas negras, né, do próprio racismo, e a tomada de consciência da própria sociedade. Então, no De Onde Eles Vêm, a gente acompanha esse jovem que entra na universidade com uma certa alienação social e racial, e que, ao tomar conhecimento, ao se tornar um leitor, ele começa então a retomar e olhar para suas origens e ter essa consciência social e racial, mas de maneira mais sutil do que acontece no Avesso da Pele. Você viu, na sua trajetória pessoal, experiências
similares acontecerem? A experiência negra no Brasil, ela é muito parecida, né? Tanto que quando eu escrevo a história do Henrique, no Avanço da Pele, muitas pessoas negras se identificam rapidamente porque a experiência é muito parecida, né? E essa tomada de consciência, eu estou falando da minha geração, de pessoas que nasceram no fim da ditadura militar, né, na década de 70, e que vai tomando conhecimento, né, vai tendo essa consciência racial aos poucos, né, ou seja, ela não é dada, você vai ganhando, e é justamente isso que eu tentei colocar na trajetória do Joaquim. O livro também aborda, em um determinado momento, né, discursos pré-definidos sobre a negritude. O quão prejudiciais eles podem ser, Jefferson? A palavra negritude, ela tem um histórico bastante importante e é algo que eu tenho discutido tanto na minha tese quanto nos meus livros, né? É uma palavra que foi, digamos, criada lá em 1933, né, por um poeta chamado Aimé Césaire, e ele faz uma definição muito interessante sobre negritude, em que ele diz que, antes de qualquer coisa, a negritude é uma restauração filosófica. Ou seja, é uma forma de você se restaurar enquanto pessoa, né? E olhar para a cor como uma atribuição da cor como uma violência. Então, eu acho que os meus livros, eles estão alicerçados nesse pensamento. É, antes de qualquer coisa, uma restauração filosófica. A opção pela ficção, né, com narrativa aí em primeira pessoa, ela busca gerar quais efeitos para o leitor? Para mim, é o único modo que eu encontrei para escrever, né? Todos os meus livros são escritos em primeira pessoa, tanto personagens crianças, mulheres ou homens, mas eu acho que tem um pouco de convidar o leitor a conhecer uma vida íntima, né? É um convite para que o leitor acredite mais nessa pessoa que está se colocando como alguém frágil, né? E eu acho que o leitor gosta dessa fragilidade e dessa verdade, né, que a narração em primeira pessoa traz. A partir do que é documentado na experiência de Joaquim, né, ao longo do livro, quais são as principais dificuldades enfrentadas, Jefferson, pelos estudantes cotistas ao adentrarem como novidades, né, na universidade? O livro está ambientado no início dos anos 2000, né? É um livro que trata justamente de uma primeira turma, né, de cotistas, e naquele período a gente tem ali as dificuldades de, primeiro, né, um não acolhimento desses alunos, um envergonhamento também desses próprios cotistas de não quererem ser reconhecidos como cotistas, uma desconfiança dos professores e colegas, né, e uma falta também de estrutura para que esses alunos permaneçam na universidade. Então, o livro, na verdade, o De Onde Eles Vêm, não é um livro sobre as cotas, mas é um livro sobre a permanência desse aluno dentro da universidade. A permanência, né, que enfrenta diversos obstáculos. Obstáculos e que passa muitas vezes pelas questões pessoais, né? O fato de ele não ter dinheiro, né, para comprar as coisas básicas, ter que cuidar da avó, alguém que precisa também colocar uma máscara branca, né? Ou seja, agir como uma pessoa branca para conseguir ser aceito. Então são muitas barreiras que fazem com que esse jovem muitas vezes não consiga permanecer na universidade, né? Para além do racismo, Jefferson, como que o livro aborda também outras formas de preconceito, né? Colorismo, homofobia, misoginia, em ambientes que são muitas vezes hostis? Especificamente no De Onde Eles Vêm, a gente tem aí o Joaquim, que é esse personagem negro, retinto, jovem, e que vai ter relacionamentos, né? Vai ter um relacionamento primeiro com uma menina negra, depois um relacionamento com uma menina branca, e nesse sentido há ali uma complexidade nas relações em que em que o Joaquim demonstra, primeiro, o machismo, né, vindo de uma herança, né, patriarcal, ou seja, o fato de ele ser uma pessoa negra não significa que ele também não possa exercer opressão, e ao mesmo tempo ele tem uma namorada branca que acaba cometendo racismo com ele algumas vezes. Então há essa complexidade das relações, ele tem um amigo que é gay e ele também não aceita muito bem essa revelação, né, do amigo. Então, enfim, é um livro muito humano nesse sentido. Muita gente né? vai se identificar, né, com diversas situações que estão descritas ali. Em que pese todas as adversidades enfrentadas, né, você mesmo já
falou sobre o termo revolução que você utiliza, mas esse impacto na vida dos estudantes, né, que chegam às universidades pelo sistema de cotas, ele deixa, em geral, um saldo positivo pelo volume de oportunidades que se abrem, né? Um dos discursos que se utiliza contra as cotas é dizer que a gente precisa melhorar a escola pública, o ensino básico, né, que é mais importante. Eu acho que a gente pode fazer as duas coisas, né, melhorar o ensino básico e colocar pessoas negras e periféricas na universidade. Eu acho que o impacto na sociedade ele já é bastante visível, é uma das políticas de sucesso, né, que a gente tem percebido. Nós temos hoje mais profissionais na área da saúde, mais profissionais como engenheiros, professores, né? Eu, por exemplo, na minha formação não tive professores negros, né? E hoje a gente já consegue ver, né, pessoas negras ocupando espaços que antes a gente não conseguia ver. Pensar em cotas raciais, por exemplo, para o serviço público, pode ser um passo adiante, né, para concursos? Eu acho que sim, é um passo importante para os concursos, e se a gente for colocar para a universidade, por exemplo, acho que a gente precisa pensar também numa docência negra, né? A gente precisa ter professores negros e negras ocupando esse espaço. Então, acho que no concurso público também é bastante importante que a gente tenha, né, as cotas. Queria falar um pouco com você sobre aspectos também da literatura propriamente dita, né? Definições que abarcam aí a expressão literatura negra, lhe incomodam, né? Como se libertar de eventuais estereótipos? Não me incomoda porque eu acho que você classificar a literatura de autores negros como literatura negra é também um avanço político, né? É uma conquista política. Eu acho que em alguns momentos você precisa identificar de onde vem essa escrita, né? E não é qualquer escrita, é uma escrita que foi silenciada, uma escrita que não foi legitimada durante muito tempo. Então, dizer que é literatura negra, eu não vejo problemas. A questão é se esse termo vai diminuir o valor estético, né, dessa literatura. Agora, a classificação ela é importante em alguns momentos, né? Mas você identifica casos em que há essa diminuição estética? Eu acho que sim, acho que existem alguns momentos, né, em que dizer que determinado livro é escrito por um autor negro significa que ele faz literatura identitária, que ele faz uma literatura pensando muito mais no conteúdo do que na forma, né? É um tipo de crítica que se faz muito, né, aos autores negros, que nós estamos mais preocupados com os temas, né, do que com a própria literatura. Após lançar, né, O Avesso da Pele, você, Jefferson, chegou a enfrentar tentativas de censura até receber ameaças de morte, né? E recentemente, agora em agosto de 2025, foi banido do Instagram, né, após postagens políticas. A que você acredita essas reações? Eu acho que a gente está vivendo um momento bastante difícil, é uma grande prova para a democracia do Brasil. Acho que esse julgamento que está acontecendo serve para educar a própria história do Brasil, né? E claro que isso tem reações, né? Tem um efeito colateral que é justamente esse movimento reacionário, né, de reação contra essa educação e que tem que ser, que tem que acontecer, né? Assim como eu, outras personalidades também têm sofrido, né, com censuras, mas no caso do Avesso da Pele, acho que foi bastante emblemático, né? O Avesso da Pele ele trouxe uma mobilização que eu ainda não tinha visto em torno de um livro, né? O que mostra também que se de um lado a gente tem esses ataques, né, contra a censura, a gente também tem, né, as reações, né? Pois é, tivemos muitas repercussões positivas também de O Avesso da Pele, né? No saldo geral, você acha que ficou assim de bom tamanho, que pese, né, as dificuldades pessoais que você enfrentou? Acho que a censura deixou o livro mais conhecido. O livro já tinha os seus leitores, mas acho que ele se tornou mais conhecido. A questão é que a censura ela entrou num espaço, e um espaço bastante profundo e perigoso, que é o espaço simbólico. E principalmente para quem está em sala de aula. Então, um professor, hoje em dia, ele vai pensar duas vezes antes de trabalhar um livro meu em sala de aula. Esse é o saldo da censura, né? E principalmente aqueles professores que estão em escola particular, por exemplo, que estão numa posição mais frágil, né? Então, esse é o saldo da censura e por isso que a gente tem que lutar para que as censuras não aconteçam, né?
E nas redes sociais, né? Esse ambiente que também, né, tão efervescente, onde se fala muito em liberdade de expressão, mas se discute os limites dessa liberdade, e aí muitos discursos de ódio, enfim, A né, gente, a gente, práticas ilícitas acontecendo ali à luz do dia, né, digamos assim. a gente tem aí um grande problema das Big Techs terem entrado, né, nas redes sociais, monopolizado também esse espaço, né, recolhendo todos os dados, né, que se pode, a gente entrega, digamos, a nossa vida, né, em troca de fotos com gatinhos, né. Então, assim, é realmente um momento em que a gente precisa da regulamentação quanto antes das Big Techs. Precisamos estabelecer dentro dos códigos, né, do Código brasileiro, o que é a liberdade de expressão, para que a gente evite justamente essas censuras, né, esses banimentos, sem qualquer tipo de explicação, né. Realmente é urgente que a gente tenha, né, essa lei que possa regulamentar as Big Techs. Uma conscientização social, né, com maior mobilização popular pode ajudar? Ajuda, eu acho que é importante que a sociedade se mobilize e entenda o quanto é grave, né, o que tem acontecido, para que a gente possa justamente pressionar, né, para que essa lei avance e a gente consiga, né, o objetivo que é a lei de regulamentação. Aqui em BH, Jefferson, você vai participar, né, do projeto Sempre um Papo, que traz há 4 décadas autores de destaque da capital mineira para interações com o público, né? Qual o papel que você vê da literatura na formação de cidadania e no despertar de reflexões críticas, né? Bom, participar do Sempre um Papo é a segunda vez que eu participo, fico muito feliz, é um programa histórico, né, idealizado aí pelo Afonso Borges, e acho que a literatura tem um papel importante de sensibilizar as pessoas, de também causar uma conscientização também social, né, no caso dos meus livros também racial. Então acho que é uma forma também de fazer com que esse leitor olhe para a vida de maneira mais atenta, e tenha mais empatia, né, num mundo em que a gente vive com tanta indiferença, né, numa epidemia de indiferença diante da dor do outro. Eu acho que a literatura faz com que a gente consiga causar um pouco mais de empatia. Nessas interações com o público, né, que você tem com alguma frequência, algo que lhe chame mais atenção no tipo de questionamento que você recebe, de retornos? Eu tenho um público muito diverso, assim, desde adolescentes até pessoas mais idosas, pessoas brancas, negras, e cada um escolhe a sua chave para entrar no livro, né? Isso que eu fico feliz, né? Então, no Avesso da Pele, por exemplo, tem gente que chega no livro por causa do luto, outros por causa da educação, outros por causa das relações matrimoniais, outros por causa da violência policial, né? Então, eu recebo vários tipos, né, de retornos e de identificação. Tem uma frase, né, que o protagonista de Onde Eles Vêm coloca ali ao fim do romance, né, a frase "a vida é boa", Uhum. né? Ela pode ser entendida como uma nota sintética e, digamos assim, de esperança frente aos desafios, né, nas lutas por igualdade, por justiça social, que a gente ainda tem que enfrentar no presente, no futuro. É um fim muito quixotesco, né? Eu tenho muito em mim Don Quixote, né, que é esse cavaleiro que, enfim, luta por causas perdidas e mesmo assim continua lutando, né? Então, o fim do livro é um pouco isso, assim, é um pouco irônico, mas é uma verdade também, né? Apesar de tudo, é preciso continuar porque a vida é boa, apesar de todos os desafios, né? Mas né, nessa referência aí que você trata também como um aspecto, de certa forma, irônico, tem um pouco também de descrédito seu em relação ao ritmo dos avanços da nossa sociedade? É uma espécie de afropessimismo, né? Que é uma corrente filosófica que surgiu nos Estados Unidos na década de 1950 e que, de certo modo, eu também tenho essa ideia, né, de você ter um certo ceticismo com os avanços, né, e olhar com muita atenção as migalhas que a branquitude dá para a população negra e periférica. Então, o final do livro é um pouco isso, assim, né?
ok, temos avanços, né? A vida é boa, mas não é suficiente ainda. Por onde passariam, né, avanços mais sólidos, a seu ver, né, para que o Brasil tivesse uma sociedade diferente do que tem hoje? A gente precisa de uma mudança de mentalidade profunda, né? Nós temos uma sociedade ainda muito machista, racista, homofóbica, preconceituosa, preconceito de classe, né? E eu acho que isso vem através da educação e de uma maneira talvez a longo prazo, né? Vivemos ainda num país muito desigual, que ainda trata pessoas, né, em função da cor, da sua escolha, enfim, é muito difícil que a gente tenha uma sociedade olhando para a questão da igualdade apenas de forma econômica. A gente precisa de uma mudança de mentalidade de maneira mais profunda. Desafio geracional seria? Geracionais. Geracionais, no plural. A gente tem aí muitas gerações ainda pela frente para que a gente consiga ter aí o mínimo, o básico, né, para que a gente não sobreviva, mas que a gente viva. Jefferson, muito obrigado por essa entrevista conosco aqui no Mundo Político. Desejamos aí sucesso na continuidade da divulgação do romance De Onde Eles Vêm e também na sua atividade aí literária, também como professor, pesquisador. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Foi uma alegria para nós recebê-lo. Eu conversei com o escritor e doutor em teoria literária Jefferson Tenório, autor do livro De Onde Eles Vêm. O romance em lançamento pela Companhia das Letras destaca a saga dos primeiros cotistas das universidades brasileiras na superação de obstáculos e preconceitos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.